Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. A história de hoje é sensacional. Se você lembra do disquinho Disco Baby, um disco de discoteca, músicas infantis em ritmo de discoteca, que marcou os anos 70 e 80, eu vou contar a história desse disco aqui, que é uma história maravilhosa. Você curte esse tipo de conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer especialmente a todo mundo que assina e apoia o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Gente, estou aqui com o Natan Lima, meu produtor, diretor, faz tudo. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. Cara, hoje é uma história legal. É um disco, Natan, muito antes da sua época, um disco lançado no final dos anos 70. Mas eu acho que talvez até você tenha visto esse disco por aí. Chama Disco Baby. Depois saíram alguns, acho que são dois, três ou quatro, não me lembro quantos são. Mas o primeiro é o marcante. Tem dois bebês na capa de fralda, assim, escrito Disco Baby. E foi um álbum, Nathan, que vendeu algo perto de 1 milhão de cópias no final dos anos Caramba, 70, com versões de músicas infantis, tipo Atirei o Pau no Gato, Escravos de Jó, em discoteca. caramba, que E da hora. vendeu pra caramba. E esse disco gerou no Brasil uma onda de grupos infantis fazendo discoteca. Foi por causa desse disco que surgiu, por exemplo, a Patotinha. Foi depois desse disco que o Mister Sun lançou os Três Patinhos, que eram músicas de discoteca com voz de pato, entendeu? Tudo isso Início de uma tendência. foi uma tendência, cara. E eu conto bastante sobre. Tem um capítulo inteiro sobre esse disco no meu livro Pavões Misteriosos, né? Eu vou até botar o link aqui, se a galera que quiser, eu relancei o livro há alguns anos. E é uma história muito legal porque tem a ver com a popularidade da discoteca no Brasil e com a percepção do mercado de que havia um potencial muito grande no mercado infantil, sabe? Porque a gente está falando no final dos anos 70, Nathan. É antes da Xuxa, é antes do Trem da Alegria, antes do Balão Mágico. Antes de qualquer tipo de plataforma que permitisse o consumo de conteúdo infantil pelo Cara, celular, internet. você não tinha. Eu nasci em 68, então assim, eu não cheguei a pegar, mas assim, quem era criança nos anos 70. Não, eu era criança nos anos 70. A gente via o Capitão Asa, que era um herói militar que tinha um programa de TV. Mas, e ouvia. Não tinha disco, cara. Tinha um Nada disco. subliminar nesse Nada, Capitão. tinha o disco do Garibaldo, tinha lá uns discos da Disney, aquela coleção de disquinho, mas você não tinha uma música para criança mesmo. Eu me lembro que Exato. um dos primeiros discos que as crianças ouviam com gosto, por incrível que pareça, foi o Secos e Molhados, cara. Banda do Ney Matogrosso, com o Vira, que tinha umas músicas engraçadas, o Gato Preto cruzou a estrada, a gente adorava e Que era o tal. mais próximo que tinha de algo E pra que não tinha criança. nada a ver, era uma banda contracultural doidíssima, né? Com os caras andrógenos e tal, mas por alguma razão, acho que por causa do visual, por causa da música que era muito boa e tal, as crianças encamparam, mas Mais não tinha uma informal. produção musical para criança nessa época, né? Não Tinha os tinha produção porque não tinha saltimbancos. mercado, né? Como? Não tinha produção porque não tinha mercado, né? Cara, o mercado existia, mas ninguém tinha percebido ainda, É. né? Aí um cara muito inteligente, um produtor musical chamado Jorge Gambier, eu entrevistei o Gambier pro Pavões Misteriosos, infelizmente ele morreu agora faz uns 4 anos, assim. E o Gambier era um produtor que tinha trabalhado com um monte de gente boa, o Odair José trabalhou com o Simonal, trabalhou com um monte de cara foda, assim. E ele teve, no fim dos anos 70, observando o sucesso da discoteca, a ideia de fazer um disco infantil em ritmo de discoteca. Aí o que ele fez, cara? As músicas eram domínio público, né? Ninguém. Atirei o pau no gato, não é de ninguém, você pode fazer, né? Quer dizer. Exato. Então ele foi, pegou essas músicas de discoteca, foi pro estúdio com os Carbonos, uma banda sobre a qual a gente já Já falou aqui, produziu conteúdo. numa grande banda de estúdio, né? Eu vou até Exatamente. deixar o link aqui na descrição dessa matéria, desse Isso. quadro que eu fiz. E ele chamou 4 vocalistas, que eram cantoras de estúdio na época. Uma era a Vivian Costa Manso, que era do Harmony Cats. A outra era, só para não dar errado, foi Tânia, Vivian, Sara e Soraya. Olha só, a Tânia Lenk era irmã do Sérgio Lenk, eles eram filhos de um grande maestro chamado Valdemiro Lenk, Tânia Lenk. A Vivian Costa Manso, que era do Harmony Cats, está aí até hoje, canta na banda Sunday maravilhosamente bem.
A Sara, que era irmã da mulher do Sérgio Reis, que também era cantora de estúdio, né? E a quarta era uma amiga da Tânia chamada Soraya, que era uma cantora de estúdio que gravava um monte de bandas e tal. E ele foi pro estúdio, o Gambier, fez um monte de arranjos dessas músicas infantis, em ritmo de discoteca, e gravou com os vocais com essas quatro cantoras que eram muito boas, né? Bom, o Gambier terminou esse disco, que tinha versões ali de A Canoa Virou, Atirei o Pau no Gato, Pirulito que Bate-Bate, tá bem engraçado. Terminou, levou as fitas para a gravadora Copacabana, e a gravadora Copacabana pegou duas crianças. Uma era uma. Eu tenho o nome das pessoas, é muito engraçado. Eles são adultos hoje, assim, claro. O disco foi lançado há 40 anos atrás, né? E foi um teste? Um era o menino, era o filho do Juvenal de Oliveira, que era divulgador da Copacabana e produtor da Copacabana, né? Muito engraçado. E a outra é uma médica. Hoje ela é médica, mora ali no litoral de São Paulo e tal. Falei com ela uma vez, porque eu queria fazer uma matéria sobre esse disco e tal. Eles eram crianças, eram uma menina e um menino lindos, assim, bonitinhos e tal, botaram uma fralda, meteram ali na capa do disco e, cara, e lançaram. Começou a vender, Natan, que nem água. Começou a vender muito. Ah, não. Porque não tinha, cara, entendeu? Era um disco assim que você botava, a criançada ficava dançando, tirei em ritmo de discoteca, era divertido. Música O Gambier, chiclete, né, cara? cara, chiclete total. O Gambier era um puta produtor, os Carbonos tocavam pra caramba, as cantoras eram ótimas, então era um negócio muito festivo, assim, bombou. Bom, cara, o disco chega na mão do Roberto Talma na Rede Globo. E ele adora o disco. Ele liga lá para Copacabana, manda ligar para Copacabana e fala: Eu queria esse disco no Fantástico. O disco, eu esqueci de dizer, estava escrito Disco Baby, As Melindrosas. Ah, sim. Melindrosa era uma bonequinha que existia na época e tal. Como se fosse uma banda, mas a banda não existia, era uma banda falsa, era uma banda fake. As Melindrosas não existiam, né? Era uma banda de estúdio. O Talma manda ligar lá na Copacabana e fala: a gente quer as Melindrosas aqui no estúdio, na Rede Globo para gravar o Fantástico. E como é que resolveu isso? As Melindrosas não existiam. Ih, rapaz. Cara, reunião na Copacabana correndo, galera, a gente tem poucos dias para arrumar, precisamos arrumar uma banda, que a gente faz, que a gente faz, que a gente faz. O Mister Sun, meu grande amigo, Santiago Malnati, grande produtor musical, ele tinha assinado, algumas semanas antes, a Gretchen. Fiz já um quadro aqui sobre a Gretchen, vou deixar aqui na descrição. O Mister Sun tinha assinado a Gretchen para Copacabana como uma cantora sensual, tipo a Charo e tal. Mas o Mister Sun tinha ido num aniversário da Gretchen, se não me engano, de 18 anos, e viu a irmã dela, Sula Miranda, e uma amiga dela, acho que era Tânia, não me lembro o nome dela, cantando juntos, fazendo um popurrí de músicas e tal. E ele falou na reunião da Copacabana, ele falou: putz, eu acho que eu tenho um grupo de meninas aí que podem ser as Melindrosas. Você vê a cabeça de um cara que produz, que já pensa em tudo, né, cara? Impressionante, né? Guardou esse potencial, né? Impressionante. E aí, a Copacabana contrata as Melindrosas, elas eram, com exceção da Gretchen, que acho que tinha 18 anos, as irmãs eram menores de idade. Eu entrevistei a Sula Miranda para o meu livro Pavões Misteriosos, ela me contou essa história. E olha que bizarro, a Copacabana contratou as Melindrosas, que eram as irmãs Miranda, e a Gretchen, separadamente, para fazer duas coisas diferentes. Uma fazia música infantil, outra fazia música sensual, que era dance, tipo Charo, né? A Gretchen tava gravando um compacto, Dance With Me, que acho que foi o primeiro compacto dela. Cara, e explode as Melindrosas absurdamente, cara. Explode a ponto da Copacabana adiar a estreia da Gretchen, porque ela estava nas Melindrosas. E aí, Natan, acontece uma coisa muito bizarra. No programa do Carlos Imperial tinha um programa de televisão, Carlos Imperial é um apresentador de TV, compositor e tal, um grande trambiqueiro da cultura pop brasileira. Ele tinha um programa, se não me engano, na TV Tupi, que era um programa de discoteca, os embalos de sábado à noite. E ele convida para o programa as duas atrações, as Melindrosas e a Gretchen. As irmãs atuando juntas. As irmãs. Então, assim, no primeiro bloco entram Sula Miranda, que é a irmã da Gretchen, a Gretchen, né, que Maria Odete Brito de Miranda, a tal prima, que elas diziam que era prima, mas não era prima, era uma amiga ali da rua e tal, e cantam Pirulito que bate-bate, Pirulito que já bateu, Atirei o Pau no Gato, em ritmo de discoteca.
corta o intervalo, vai pro intervalo. Quando volta, é a Gretchen, tipo, de lingerie, assim, cantando Dance With Me, toda sensual. Caramba, E aí teve que contraste. Cara, eu me lembro que o Mr. Sun contou que teve uma jurada que falou assim, mas peraí, não é a mesma menina que tava ali? Irmã, muito parecida. Irmã, é. Caraca. E aí o pai da Gretchen, o Seu Miranda, que trabalhava com circo, era uma grande figura, assim, ele fica revoltado com a Gretchen dançando ali no coisa e briga com ela, e é quando ela sai das Melindrosas, entendeu? Então, assim, Caramba. é muito legal, cara, a história das Melindrosas. É uma banda inventada depois do disco. Exatamente, o processo foi inverso, O né? processo foi inverso, não foi uma banda que gravou o disco. O disco já existia, não existia a banda, e a banda foi criada exatamente para ir para televisão e vender os LPs, Sob entendeu? uma demanda diferenciada, digamos assim, né? Cara, tô completamente, né? Precisamos de uma banda pra ontem, assim, Tapa né? um De uma buraco, banda. É. E aí a Gretchen sai das Melindrosas, começa uma carreira solo que eu destrinchei aqui nesse quadro, que eu linkei aqui na descrição. E as Melindrosas gravam vários outros discos e tal. E a Sula Miranda depois tem uma carreira brilhante como cantora sertaneja, né? Depois cantora pop. E foi muito legal entrevistar a Sula e ela me contar essa história, assim. Elas eram umas meninas ali do Ipiranga. E de repente as duas ficaram muito famosas em coisas diferentes, né? Uma cantando música infantil, outra uma música mais sensual, Legal. né? Muito boa história. Muito legal a história, né? Então essa história de Jorge Gambier, o Disco Baby, um disco que marcou época e até hoje você tem gente que compra esse disco e ouve porque é um disco muito, muito divertido. E vai se tornar mais divertido ainda sabendo desse contexto aí. Um dia eu vou fazer uma matéria chamando os originais, os bebês originais aqui pra gente falar com eles. Isso vai ser bem engraçado, né? Gostou desse quadro? Então conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Por R$ 20 mensais, você tem direito a cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. E também um acervo muito grande, 70 e tantos cursos, 500 e tantos textos que eu tenho lá no meu site. Conheça, eu acho que você vai gostar. Valeu, galera. Até amanhã.